Bem-vindos a mais um episódio do Vida Talks. Hoje eu tenho aqui comigo o Dr. Dimitri, médico dermatologista, membro do nosso conselho científico, para falar com a gente um pouquinho sobre psoríase. E aí, Amanda, tudo bem? Todo mundo que está assistindo a gente, obrigado pelo convite. A gente quer falar um pouquinho com vocês a ideia inicial, né? O que é a psoríase, como tem o diagnóstico, uma ideia para a gente começar esse assunto que é importante de ser falado, é importante de ser lembrado, e que pode ter muita gente que às vezes tem essa patologia e nem sabe, né? Nem tem o conhecimento direito dela. Então, vamos iniciar com o que é a psoríase, né? Como que é diagnosticada. Acho que é um momento muito oportuno, assim, de falar de uma doença que não é uma doença rara, ao contrário do que se imagina, né? Uma doença que hoje no Brasil, quando a gente tem dados de 2018, então podem estar um pouquinho defasados, mas o que a gente tem é 1,3% da nossa população que tem psoríase. E isso pode aumentar à medida que você vai descendo ao sul do país. Então, assim, é interessante você ver que isso não é de jeito nenhum uma coisa rara. E é muito interessante também, usar de novo a mesma palavra, quando eu estou falando, às vezes, para um público leigo, alguém que não sabe sobre a doença, e fala, psoríase, eu sempre sou chamado de canto, alguém diz, eu tenho, eu conheço alguém que tem, ou então lembrou na escola que tinha, um determinado colega que tinha. Então, assim, realmente é uma doença que está por aí, que as pessoas vão conviver em algum determinado momento com alguém que tem. Então, é nosso papel enquanto... às vezes, né, eu sei que acaba assistindo mais quem tem a doença, ou às vezes tem um convívio mais próximo, mas se de repente alguém que não tem a doença tá ouvindo, de a gente ser agente também de propagação dessa doença, né, de entender melhor sobre o que é e como a gente pode acolher de forma empática esse paciente, né? Muitas vezes ele não sabe o que tem, ou até sabe o que tem, e as pessoas com comentários desagradáveis estão sendo... Às vezes fala alguma coisa pro paciente que não contribui para a jornada dele, só piora. Então, que é mais comum do que a gente pensa, né? Mais comum do que... Não dá nem a gente, né? Mais comum do que todo mundo pensa. E eu digo até assim, quando comecei a falar sobre isso, né, na fundação, quando a gente começou a falar sobre esses assuntos das doenças de pele, psoríase foi uma, dermatite também, enfim, que eu reparei quantas pessoas ao meu redor tinham e eu nem sabia, né? E tem muito isso também, as pessoas tendem a esconder às vezes por receio, né, de preconceitos, algo assim. Com certeza. Acho que... Isso é o tempo todo, né? O tempo todo eu ouço esses relatos e, sinceramente, assim, trabalhando há muito tempo com a doença, ainda consigo me chocar com algumas coisas que eu ouço, sabe? Porque acho que a desinformação leva, às vezes, a esse tipo de comentário. Mas falando de coisas boas, né? Porque acho que é muito oportuno falar da psoríase e falar num momento muito interessante para a doença, que é um momento de... muitos tratamentos disponíveis, né? Muita coisa legal que a gente tem para proporcionar para o indivíduo que tem psoríase. Então, é um momento que, por mais que não seja uma doença fácil, algo bom de se passar, é um momento oportuno, que nem se falou, um momento que a gente tem que falar mais sobre a doença justamente para aqueles que têm, saberem que tem tratamentos, né? Porque muitos não têm nem ideia. Muitos tratamentos, inclusive. Muitos. E como que é feito o diagnóstico da psoríase? Então, só que a gente acabou falando, mas assim, o que é a psoríase? Para quem nunca ouviu falar, né, da doença, que eu acho difícil, porque é uma doença que está sendo muito falada, mas assim, ela é uma doença que tem placas eritemato-descamativas no corpo. O que é isso? Então, são placas vermelhas, né, lesões grandes, vermelhas, que podem ter descamação, podem ter escamas, né? Às vezes que a gente fala de escamas prateadas, que são de tão brancas, elas chegam a ser prateadas. Às vezes pode dar no couro cabeludo, pode dar no cotovelo, pode dar no joelho, na região lombar, pode dar praticamente no corpo inteiro, região genital, no corpo inteiro, palmo plantar. Então, assim, na unha, na verdade, em qualquer lugar do corpo você pode ter lesão de psoríase. E o diagnóstico ele é feito de forma clínica, então o bom dermatologista ele vai saber fazer esse diagnóstico. É claro que nem sempre
tudo é tão fácil e isso pode gerar alguma dúvida para quem está vendo aquele paciente. E às vezes a gente lança a mão de algum exame complementar, por exemplo, uma biópsia ou alguma coisa, mas não é necessariamente obrigatório ter a biópsia para confirmar que é psoríase. Isso é interessante porque muitas vezes o paciente vem, eu recebo muito paciente que já veio de muitos outros médicos e diz: na biópsia não deu nada. E nem sempre a biópsia vai te dizer é psoríase, e você não tem que esperar. Então, assim, se você tem confiança no seu médico, se acredita que o médico que você está acompanhando, se ele está te orientando bem e tudo, e ele está fechando aquele diagnóstico, o diagnóstico ele pode muito bem ser clínico. E a psoríase é algo que dá em todas as idades ou tem alguma idade que dá mais, dá menos? Tem os picos dos 20 aos 40, acima dos 60, você vai ter picos. Mas, na verdade, pode dar desde a infância até as últimas fases da vida. Outro dia eu peguei uma paciente que abriu o quadro de psoríase com 94 anos. Nossa. Então, assim, e cada vez mais a gente tem pegado mais idosos abrindo. Então, é difícil dizer, não é psoríase porque a pessoa está fora da idade. Acho que, independente da idade, esse diagnóstico ele tem que ser levado em consideração. Mas a psoríase ela pode ir melhorando com o tempo? Uma pessoa, quando é criança, tem várias placas, enfim, várias lesões e depois acaba sumindo praticamente? Por ser uma doença crônica, ela tem ciclos, então tem fases, ela pode ter fases de melhora e de piora, pode ser que em um determinado momento ela tenha uma melhora, que isso não pode também dizer, né, ou assegurar, não vai voltar, sumiu. Aí, assim, não é o comum. Sumir não é o comum. O comum é que a doença fique crônica, cada vez mais crônica e vá piorando ao longo do tempo. Mas, claro, cada pessoa vai se comportar de uma forma, então acho que daí a importância também de ter um dermatologista de confiança para saber qual que é o momento de tratar, qual que é o tratamento adequado para aquele caso, naquele momento, o que tem que se esperar. Lembrar que a psoríase não é uma doença apenas da pele, mas sim uma doença das articulações também. Então, 30% das pessoas com psoríase podem ter artrite psoriásica, que é uma doença articular associada, e é importante que o dermatologista esteja atento a isso. Então, o dermatologista, como sendo o médico daquele paciente, né, como sendo o primeiro médico dele, ele que vai ser o sentinela, que vai zelar por aquela articulação, pelas comorbidades como um todo que quem tem psoríase pode ter, né? Então, quem tem psoríase tem mais chance de infartar, tem mais chance de ter AVC, tem mais chance de ter hipertensão, obesidade, diabetes, muitas outras doenças. Então, é importante que o médico esteja muito atento a isso e saiba guiar o paciente. E também é importante para o paciente confiar no médico e fazer a parte dele, né? Porque assim, a gente, quanto médico, o caminho é esse, você vai por aqui. Mas eu não posso fazer tudo por ele, né? Então, assim, você precisa melhorar a sua dieta, você precisa fazer exercício físico, e aí depois a pessoa volta e diz, e aí, como é que tá? Não consegui fazer. É difícil, mas assim, é uma mudança que só você vai poder fazer por você, né? Infelizmente, ninguém mais vai poder fazer. E acho que, como tudo na vida, tem que ter determinação também, e é muito importante. E tem as duas partes, né? Primeiro fazer o que o médico pede, mas antes falar a verdade pro médico, né? Não esconder. E isso é uma coisa que acaba acontecendo. É mais difícil tratar, por exemplo, um jovem, por ele estar numa fase mais na rebeldia, assim, eu diria. Olha, eu acho que o que acontece muito com... Assim, eu não tenho muita dificuldade, eu pelo menos acho, né? Tenho sentido ao longo da minha carreira, assim, que o meu vínculo com meus pacientes tem sido muito bom, então eu não tenho tanto esse problema. Independente de ser jovem ou idoso, acho que a gente está num momento de pleno acesso às medicações, às terapêuticas, mas o que eu vejo muito, paciente mais relapso com o acompanhamento. Assim, melhorou, acha que, melhorei, pronto, acabou a doença. E aí usa quando quer, faz quando quer. Então não é muito na crise em si, no começo, mas acho que na manutenção desse tratamento, o paciente muitas vezes menospreza a constância, sim. A constância e muito do que
a conquista que aquilo foi, o quanto que aquilo foi incômodo pra ele. Porque ele já não lembra mais de como era péssimo. Ou como era tão ruim pra ele. E às vezes, não vai na consulta. Esquece de tomar medicação. Esquece de fazer os exames que a gente pediu. Então isso eu noto que tem... E eu acho que é natural e acho até que é positivo, né? Porque você melhorou tanto a vida que você até ressignificou aquilo e não fica tão obsessivo com aquilo. Mas é importante ter uma responsabilidade porque a gente tem que fazer esse acompanhamento, né? Que eu acho que para qualquer área, né? Qualquer questão que tenha, existem os dois lados da melhora. A parte boa da melhora, que é quando a gente fica feliz, mas quando é algo crônico, quando é alguma coisa que a gente não pode largar mão, existe a parte da melhora preocupante, né? Que é quando a gente esquece e deixa de fazer. Acho que para qualquer questão tem isso. Com certeza. Acho que qualquer doença crônica, né? Qualquer coisa. Mas quando a gente pensa nesse sofrimento que pode ter, quantidade de tratamento que a gente tem hoje em dia, os tratamentos... Normalmente as pessoas começam com tratamentos tópicos, né? Tipo, acho que até por ver online, ver na internet, ver em tudo... E aí tem que ter esse cuidado do tratamento tópico, porque tem coisas que não podem passar, né, nas feridas. Sim. Primeiro, o que é, né, que tratamento tópico que tá fazendo, porque assim, a gente tem... Primeiro, o paciente tem realmente indicação só de tópico? Pensa assim, uma pessoa com 10% do corpo dela, né, com psoríase, se ela passa um corticoide tópico em 10% do corpo dela... É como se ela estivesse tomando uma injeção de corticoide, né? Então, na verdade, ela está fazendo um uso muito intenso. E você vai ter efeitos colaterais também. Então, o fato não é porque é uma pomadinha que ela é inócua, né? É claro que se você usa numa área pequena, bem orientado, o risco é muito mitigado. Mas se você usa numa área extensa, você está fazendo uma absorção sistêmica como se você estivesse tomando um corticoide por via oral ou por via injetável. Então, você pode sim ter todos os efeitos adversos do corticoide. E aí, outras coisas. Passa uma pomada que alguém me deu, passa não sei o quê. Às vezes você pode ter uma dermatite de contato que pode piorar a psoríase. Às vezes você está usando alguma coisa que pode... na verdade, não ajudar a tratar, né? Isso é uma micose, passa isso aqui, e você nem fez o diagnóstico correto. Então, acho que tem muito isso. E também tem a questão da indicação. É, de fato, uma doença que merece apenas tratamento tópico ou é uma doença que já tem indicação sistêmica? Porque se você tiver uma indicação de tratamento sistêmico, não vai ser aquela pomada que vai resolver. Então, acho que isso só o médico que tem vivência na psoríase que vai poder dar para esse paciente. Eu falei disso porque eu vejo muito, né, tentando acompanhar pacientes que, enfim, tentam buscar ajuda nas redes sociais, ou enfim, eles vão muito pelo básico, né? Às vezes deixam de ir num médico especializado e um tenta ajudar o outro fazendo coisas que podem até piorar, né? Então é uma preocupação que a gente vê muito em pacientes que não têm esse acompanhamento, não têm esse compromisso com os médicos. E a gente sempre gosta de alertar, né, para a importância de você ter um médico, você fazer o tratamento para você, porque o tratamento pode mudar muito de pessoa para pessoa, de gravidade da doença. E ainda tem toda essa parte, né, que a gente estava enfatizando, a quantidade de tratamento que tem para psoríase hoje em dia, né? Então a gente tem uma gama muito grande, então não tem por que deixar de ir atrás disso, né, de conseguir esse tratamento. Protelar, né, o cuidado. Acho que isso é um ponto bem interessante da jornada, que é muitas vezes você saber ter o diagnóstico. Acho que a gente ainda está passando por um momento e iniciativas como essa são boas, que a gente pode falar mais sobre a doença. Olha, tem tratamento, não é que nem era há 15 anos atrás que te falaram que não tinha, né, que você tinha que esquecer. Então, acho que sim, mas também tem aquela atitude de sei que tem tratamento, sei que eu tenho a doença, agora eu vou vencer isso para realmente buscar a minha melhora. Porque isso tudo é um processo, né? A pessoa vai pensando sobre isso, não é assim, não é tudo do dia para noite, né? E até você encontrar alguém, fazer vínculo, tudo isso demora, então é interessante. Eu acho que para um primeiro episódio a gente deu uma visão geral. Tem alguma coisa que você acha importante relembrar, enfatizar? Acho que o acolhimento, acho que a gente, enquanto, independente de ser médico, de trabalhar com a doença,
Acho que nosso papel sempre é acolher quem tá passando por aquela dificuldade ali e poder oferecer o nosso melhor, né? Se a gente não pode somar, então que também não atrapalhe. Acho que o recado para quem não tem a doença ou não convive tão diretamente seria esse. Tenta ajudar. Bom, para um primeiro episódio, a gente tem uma ideia geral do que é a psoríase. Então, que vocês continuem acompanhando a gente vai mais a fundo nesse assunto. Muito obrigada, Dimitri, pela participação, por estar aqui com a gente. Obrigado, gente. Fico à disposição. E até um próximo episódio.